A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos e também os que não são os irmãos, que vão se tornar-se, né? Eu creio em nome de Jesus, né? Aí a palavra do Senhor está aí bem claro, né? Aqueles que não nascer de novo, né? Não verá, né? O reino do céu. Então isso será aqueles que não nascer de novo, a vida vai ser complicada, né? Então, meus amados irmãos, eu estou aqui com uma palavra que veio ao meu coração e eu creio que foi Deus que colocou, né? E se tocar o seu coração, aí está confirmado que foi de Deus, né? Também se não tocar, pode dizer, eu não tenho vergonha de falar isso não. Então foi só de mim, então foi inventado, né? Então, olha, nós sabemos que Deus ama nós. Eu estou com uma voz meio comprometida, mas vamos ver, Deus sabe todas as coisas, né? Sabemos que Deus ama nós incondicional, ou seja, o amor dele é puro, é verdadeiro, não é falso, né? Deus fala conosco, não é da boca para fora, né? Como nós às vezes diz, te amo, Deus, da boca para fora, né? Então Deus amava Israel, e este Israel agora somos nós. Israel agora somos nós, né? E aquele ainda que não se acha Israel, né? Mesmo assim, se ele clamar, fazer a vontade dele, né? Deus tem misericórdia. Olha o que a palavra diz aqui, né? Aqui eu estou no livro de Segunda Reis, capítulo 13, versículo 23. Olha que Deus vem nos mostrar, nos revelar o quanto ele ama nós, né? Será por que ele não destruiu nós ainda? Será por que ele não permitiu ainda que nós fosse, né, devorado, né? Porque ele ama nós. Diz assim a palavra, versículo 23. Eu falei Segunda Reis, eu falei primeira? Se eu falei primeira, me perdoe. Segunda Reis, capítulo 13, versículo 23. Diz assim: porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele, né? E se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir, e não lançou ainda da sua presença, ou seja, não jogou fora. Meus amados irmãos, nós sabemos que nós temos feito várias coisas que não agradam o coração de Deus. Nesse exato momento mesmo, ele deve estar irritado, deve estar, né, indignado com o povo, mas ele ainda não permitiu que o povo viesse ser destruído, porque ele, né, conhece todas as coisas, mas se você, né, se voltar para ele, como diz lá a palavra em Jeremias capítulo 4, né? Jeremias capítulo 4, se voltais, volte para mim, Israel. Se voltares, ó Israel, quem é esse Israel? Agora somos nós, diz o Senhor. Diz, não é pastor, não é profeta, não é apóstolo, nem bispo, nem papa, né? Nem presidente, nem ministro, né? Ainda que querem ser dono do mundo, né? Mas infelizmente aqui quem diz é o Senhor, que não mente, né? Que não mente, nunca mentiu e nunca foi falso. Só que ele não gosta de suborno, né? Ele é verdadeiro, diz o Senhor, volta para mim. Quem volta para mim? Aqueles que ainda não estão
que algum dia foram, estavam na presença dele, que saíram, né? E que agora pode estar até mesmo, né, nessas festas do mundo, né? Não só no carnaval, mas em qualquer tipo de festa, né, que não seja festa, né, do Senhor, ou seja, adorar o Senhor, que não esteja adorando o Senhor. Então diz aqui, porém o Senhor teve misericórdia de Israel. Isso quer dizer que Deus, né, tem misericórdia de Israel. Ah, mas eu não sou de Israel. Tem uma opção. Uma mulher que não era de Israel, era cananeia, né? Mas o Senhor Jesus teve misericórdia dela. Pela fé dela. E eu tenho certeza que você tem fé. Todo mundo tem fé. Nós precisamos exercer essa fé, para que seja tocado o coração de Deus, né? Então, e aquela mulher, né, disse, eu vou ler aqui em Mateus capítulo 15, versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E o Senhor Jesus, né, ali respondendo ela, disse, não é bom tomar os pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, né? Melhor falando, em 24 o Senhor Jesus respondeu ela, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Mas ela mesmo assim, né, veio e o adorou e dizendo, socorre-me, Senhor. Então, e ela não era de Israel, e ela foi o quê? Socorrida, né? A misericórdia do Senhor, como diz a palavra, né? O Senhor teve misericórdia dela e se compadeceu, né? Porque o adorou, porque se prostrou diante do Senhor, né? Então, o Senhor Jesus não quer saber de onde que você é. Não quer saber de placa de igreja que você é. Se você está fora, né? Deus não quer saber. Deus quer saber se você adora Ele. Se você como diz lá em João capítulo 3, em verdade vos digo, se não nascer de novo, não verá o reino, né? O reino de Deus. Ou seja, Deus não te aceita. Se você não nascer de novo, eu não sei o que você está fazendo agora. Não sei, né, do que será estar sendo feita a sua vida, né? Os seus projetos, os seus planos, não sei nenhum. Deus o sabe. Por isso que ele está dizendo agora, né? Volte para mim, como diz lá em Israel, ou lá em Jeremias, volta Israel, né? Diz o Senhor, volte para mim, porque ele sabe, ele conhece o teu coração. O homem não conhece. Então Deus diz para voltar porque ele conhece. E ele tem, com certeza, a misericórdia, né? Para que não te destrua. Para que não seja lançado fora da presença dele, você. Então, ele diz, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis te destruir, e não o lançou ainda da sua presença. Deus, ele ainda não permitiu que você fosse morto, que você descesse a cova, por causa que ele está lembrando da aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. Por isso que ele ainda não permitiu que você fosse destruído, que nós fosse destruído, né? Ou lançado fora da presença dele. Por isso que ele ainda, né? Ainda está permitindo a esperança, permitindo a oportunidade de chegar até você, esta palavra, e outras, que ainda agora eu estava assistindo o pastor Rodrigo, né, Lima, uma pregação linda, palavra maravilhosa, né, que chegasse até você, né, compartilhei para ver se chega até você, chega lá naquela outra pessoa, né, chega aonde quer que seja. Por quê? Porque Deus ainda não permitiu que você fosse destruído, porque ele está dando aí a oportunidade para que você
nasça de novo e que você chegue ao reino do céu. Deus não quer nenhum que seja lançado fora. Ainda que ele diz, né, muitos são chamados, pouco é escolhido, mas mesmo assim, né, ele quer que você seja salvo. Ele quer que eu seja salvo. Ele quer que nós sejamos salvos. Por isso que ainda ele não permitiu que fosse destruído. Então, olha essa palavra, gente. Ouça, né? Pratica essa palavra dentro do seu coração. Guarda. Faz, né? Como o rei Davi falou, né? Ali lá em 51, Salmo 51, né? O rei Davi disse, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que para criar um coração puro? Né? Para que você tenhasse, ou tivesse, ou agora como é no presente, tenha, né, a presença de Deus em você. Jamais, se você está no mundo, se você não nascer de novo, a presença de Deus não está na sua vida, não entre na sua vida. Não entra no coração de ninguém. O coração para Deus é a mente, tá? Então, o Espírito Santo não entra na mente de ninguém. Se por exemplo, tiver alguém no mundo, e se não nascer de novo, como Nicodemo estava no mundo, fazia parte do mundo, sendo que o Senhor Jesus estava ali perante ele, mas ele não aceitava, né? E o Senhor Jesus disse para ele, se alguém não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Não entrará no reino de Deus. Ou seja, o Espírito Santo não está com você, né? Então, por isso que o rei Davi, com a sabedoria de Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim, né, um espírito inabalável, ou acima do normal, que é só o Espírito Santo faz isso, né? Não repulse da tua presença, ou seja, não me expulsa, né? Me deixe firme, né, na tua presença, né? Não me expulse. Como diz lá na palavra lá, né? Ainda não tinha aqui segunda Reis, né? Aonde eu estava lendo, vamos ler aqui, só para nós ver o sentido da palavra. Segunda Reis, é isso? Segunda Reis 13, né? Segunda Reis 13, 23. E não o quis destruir, e não o lançou ainda, né, da sua presença. Então, por isso que o rei Davi teve essa direção, né, para que pedisse a Deus, para que não expulsasse ele, ou seja, não tirasse ele da presença dele, porque quando nós sem a presença de Deus, nós infelizmente somos fracassados, né? E diz aqui mais na frente, diz assim, nem me retire o teu Santo Espírito. Então, quando o Espírito Santo será retirado de um homem, o homem é morto, né? Ainda que você fique andando na terra, mas para Deus você é morto. E você sendo morto para Deus, você não serve mais para nada. Você pode se matar se você quiser, porque infelizmente não serve mais para nada. É por isso que o rei Saul se matou. Por quê? Porque o Espírito Santo saiu dele. Estava nele o espírito imundo, espírito do mundo, né? Então ele se matou porque tanto faz como tanto fez. O nome dele já não estava mais no livro da vida, no livro de Deus. Então por isso que nós temos que fazer de tudo que o nosso nome esteja no livro da vida, no livro de Deus. Se não tiver, infelizmente, você está acabado.
está acabado, né? Então, nós temos ali uma decisão bem clara, rei Davi e Filisteu. Quem estava com o espírito do mundo, né, se acabou, foi vencido. E quem estava com o Espírito Santo, venceu. Então isso está aí a característica, né, de quem tem o Espírito Santo e de quem não tem o Espírito Santo. Meus amados irmãos, é esta a palavra, né? Deus, né, ainda está dando oportunidade a nós, para que nós venha nascer de novo, né? Para que nós venha, os que já nasceu, fica firme, né? Os que não nasceu, faça, volte para nascer de novo, para que Deus, né, te proteja com a mão, para que você não seja destruído. E não tire você da presença dele. Ou não tire a presença dele de você, melhor falando. Então essa é a palavra, gente. Que Deus abençoe vocês, né? Eu sei que eu estou aqui no trabalho, não tenho muito tempo, né? Mas esta palavra tocou meu coração, né? Porque quando nós tenhamos, né, ali a vontade, quando nós exercemos a nossa fé, não importa se você é povo de Israel ou não, né? O que importa é você adorar a Deus, e quando você adora a Deus, você toca o coração de Deus. Você toca, e você pode ser de onde que você é. Se você ser de qualquer placa de igreja, se você ainda não tem placa de igreja, ou tendo ou não tendo, mas se você adorar a Deus, somente a Deus, você não será destruído. E jamais a presença de Deus será tirada de você. Então, por isso que Deus, né, lá em Jeremias, capítulo 4, diz, né, volte Israel, né, volte Israel. Esse Israel pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um tipo de pessoa, né? Se voltares, ó Israel, diz o Senhor. Aqui não é diz, né, Ombreiro Carlos, ou diz o pastor Francisco Bernardo que está aí, né? Ou qualquer tipo, pastor Rodrigo que estava lá na coisa, ou mesmo o pastor Truvão, Júnior Truvão, ou o apóstolo Valdemiro, ou quem quer que seja, tem outros aí, né? Mas Gabriel Bezerra, né? Pastor, então qualquer um. Não, aqui diz o Senhor, né? Volta para mim. Então volta para Deus enquanto é tempo. Deus está de porta aberta. Ele foi lá na sua casa, bateu, você não foi, mas ele abriu a porta dele e diz, volta para mim. Então quando ele diz, volta para mim, qual é o problema? Qual é o significado? Ou seja, qual é o que está te prendendo? Que problema, que laço que está aí te prendendo para você não voltar? Eu tenho certeza, se você, né, fazer esforço, porque é esforço é que você vai ganhar a sua salvação. Eu, a minha, nós vamos ganhar a nossa salvação com esforço. E se nós esforçar, nós chegaremos ao fim. É isso que Deus quer que nós cheguemos ao final. Então fica na paz, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, gente. Desculpa qualquer coisa, né? Por causa do tempo. Mas, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Graças te dou, Pai, por esta palavra, por este ensino que o Senhor tem nos dado. Não é só através de mim, através de muitos. Muitos ainda têm falado a verdade, porque o Senhor, o teu Espírito é com eles, é conosco, Pai. Aleluia, aleluia. Senhor, aqueles que se encontram nesse exato momento com o coração sujo, que o Senhor venha limpar, Senhor. Aquele que está vazio, Pai, do Senhor, que o Senhor venha completar com a tua presença, Senhor. Para que a tua mão seja na vida dele. Para que o teu Espírito, Pai, governe ele, seja o guia dele. Para que ele tenha a vida eterna. Para que ele possa nascer de novo. E assim ele chegará ao reino do céu, Senhor. Que ele seja um vencedor. Senhor, em nome de Jesus,
Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor abrace o teu povo, Pai. Ainda que nesse exato momento ele esteja desconhecido, que ele esteja, Senhor, desfalecido, que o teu Espírito ainda não tenha reconhecido. Senhor, que ele não seja de Israel, mas que ele seja adorador do Senhor. E eu tenho certeza que ele vencerá, porque o Senhor não escolhe, o Senhor não faz exceção de pessoa. O Senhor está com aquele que te adora. Que assim seja na vida do teu povo daqui para frente. Em nome de Jesus, Pai, toca no teu povo, toca no enfermo, toca, Senhor, no leproso, toca naquele que está com hernia disso, naqueles que está doente, enfermo, naqueles que está cheio de dor, Pai, que não consegue mais dormir. Toca naqueles que toma remédio dia e noite, Pai, e que não tem sossego, continua doente da mesma forma, e de mal a pior, Senhor. Toca com teu Espírito, com teu poder, Senhor, e dá, meu Deus, a salvação deste povo, dá a salvação desta pessoa, Pai, que está aí, Senhor, morta, Pai. Mas o Senhor viverá, o Senhor ficará ainda, Senhor. O Senhor ressuscitará ainda, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, que o teu poder, Pai, seja na vida do teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Vivifica o morto, Pai. Ressuscita, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe Pastor Francisco neste exato momento. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, gente. Em nome de Jesus.